Cumprimentar os presentes, na pessoa da presidente, me desculpe a pronúncia, presidente Jaqueline Dougal, me parece que é essa a pronúncia, e também no nosso vice-presidente da Pamages, Walter Baroni, e doutor Ronaldo, querido amigo, parceiro, desembargador, que tem atuado tão efetivamente no Tribunal de Justiça na implementação de importantes políticas públicas. Parabenizar Walter e o doutor Ronaldo pela reeleição, extremamente importante. A Pamages tem feito uma gestão que eu particularmente admiro bastante, inclusive no enfrentamento dessas questões pertinentes aos direitos humanos, tanto que a nossa presidente Vanessa teve que sair, porque hoje é um dia, enfim, importante no sentido de que ele proporciona determinados enfrentamentos e leituras, que é o dia 25 de novembro, o Dia Internacional enfrentamento, enfim, à violência contra a mulher. Bom tê-los aqui de novo na nossa casa, ainda que virtualmente, né? Estava aqui olhando nos meus registros, estivemos juntos em 2009, acho que o Baroni lembra disso, na sede da Pamages, uma pena que a gente não possa estar presentes, enfim, juntos, né? Só virtualmente, mas as restrições da pandemia foram muitas. E acho extremamente oportuno a gente falar sobre a questão do turismo, eu vi isso muito na fala de todos vocês, sobre as restrições que a pandemia trouxe e as preocupações. O setor do turismo foi afetado, né, de uma maneira bastante contundente, e isso trouxe uma série de alterações, mudança de conduta. Mr. Brifai, dizendo na sua fala, achei super importância, não somente dessa retomada, até fiz umas anotações do turismo, mas também respeito às comunidades locais, né, e o que esse turismo diz respeito e aquilo que pode proporcionar dentro dessas comunidades. Mr. Valdez Bango, né, enfatizando os impactos da pandemia no turismo no mundo todo. Miss Alicia Gomes, né, o Código Internacional sobre essa, né, criação de estándares mínimos, né, para o desenvolvimento da atividade, né, preocupação dessa criação, uma preocupação muito grande que a gente tem, né, pessoas que lidamos com os direitos humanos, né, criação desses estándares para a regulamentação da atividade. E o Mr. John Downs, com relação à lei de turismo, proteção, e também uma visão das cortes, né, com relação à liberdade de contrato e a maneira como as cortes, né, nos mais diferentes países do mundo fazem a intervenção. E aqui eu queria fazer 3 perguntas, na verdade, e vou fazer uma provocação, e não poderia deixar de fazê-la naquela que é a minha área de atuação, que é a violência de gênero, né, eu faço parte de uma coordenadoria no Tribunal de Justiça que lida e faz o enfrentamento à violência contra a mulher, e as minhas preocupações, os meus estudos, o meu mestrado atualmente é centrado nessa parte, e a atividade de turismo não deixa de ter também uma atuação e uma importância dentro desse tipo de enfrentamento que a gente faz. Então, e nós temos nas instituições um compromisso no enfrentamento à violência de gênero dentro dessa visão interseccional, né? Enfrentamento ao racismo, à violência contra a população LGBTQIA+, e aqui, por exemplo, eu já citei, né, com relação ao nosso vice-presidente Baroni, né, a Pamages e a Escola da Magistratura, o Tribunal de Justiça tem tido essa preocupação especial, promovendo ações, né, políticas públicas de enfrentamento. O segundo aspecto, com relação à pandemia, né, a pandemia ela não proporcionou desigualdades, mas ela acabou enfatizando as desigualdades presentes. Eu vi uma fala do ministro Herman Benjamin, né, por isso que vou reconhecer a atitude. Eu sei que outras pessoas falaram, mas a primeira vez que eu vi essa fala, que é o ministro aqui do nosso Superior Tribunal de Justiça, né, dizendo que, na verdade, estamos todos no mesmo barco, mas algumas pessoas estão de iate, outras estão de jangada, né, então não dá para a gente dizer. A pandemia afetou a todos e todos nós, mas de maneira diferenciada. E aqui trazendo um pouco a questão do passaporte da vacina e as restrições que acabam sendo impostas por conta do turismo, a entrada em determinados países diante dessa exigência. E o que essa exigência significa? Alguns países africanos, por exemplo, alguns não tiveram sequer acesso à primeira dose da vacina. Lena, a gente não está falando de pessoas que se recusam a se vacinar, mas de pessoas que simplesmente não têm acesso à vacina, e a gente sabe a importância que tem a vacinação para evitar a contaminação, a disseminação da pandemia, juntamente com essas medidas não farmacológicas, né, uso de máscara, distanciamento social e todos os efeitos que isso trouxe, na verdade. Na fala da Gorete foi interessante, eu sei que isso é uma coisa que a Gorete traz também muito sobre a questão do turismo, visto como um direito humano, né? Então, nesse sentido, essa restrição
de acesso, restrição de entrada, ela também pode implicar, eu acho que é uma análise, eu particularmente estudo a questão frente aos direitos humanos, e nesse sentido eu não deixo de pensar sobre esse aspecto, mas a gente sabe também que permitir que pessoas viajem ou entrem em países sem que a vacinação esteja presente não deixa de ser um risco muito grande para a contaminação e para a disseminação da doença. Num terceiro enfoque também, já vou partindo aqui para fazer as minhas questões, né? A questão ambiental. A gente acabou de ter a COP26, né? A conferência em Glasgow, na Escócia, e em que os estados todos se reuniram para discutir a questão ambiental, as restrições, as consequências todas, a preocupação. Então, assim como a questão de gênero, a questão racial, a questão frente à população LGBTQIA+, também essa questão ambiental, e eu me coloco aqui dentre as pessoas que acham que é extremamente importante que essa preocupação esteja presente sempre, né? A essa preocupação com relação à degradação, com relação às consequências que isso possa ter. E aqui vem as minhas questões, e me desculpem por me alongar um pouco, mas aqui eu achei que era importante explicar um pouco do motivo que me coloca nessa posição e por que as questões estão sendo feitas. Primeiro, se o IFTA tem esse tipo de preocupação com relação às desigualdades, as consequências da pandemia. Mr. Brifai disse um pouco, né, sobre essa preocupação com relação ao impacto do turismo nas comunidades locais, mas se existe uma preocupação com relação a todos esses desafios, né, desafio com relação à pandemia, que infelizmente, e a gente já tem cientistas falando sobre isso, né, que na verdade ela aconteceu agora, mas pode voltar a acontecer com relação a outros vírus, né, disseminação de outras formas que vão impor outras restrições, também com relação à questão de gênero, racial, com relação à população LGBTQIA+, a questão ambiental, na elaboração da normativa, nas discussões que são postas. Se existe essa preocupação, quais seriam? Se existem as medidas tomadas nesse sentido, quais seriam? E se essa preocupação ainda não se fez presente, se é uma pauta que o IFTA, uma agenda que o IFTA entende que é importante, que precisa ser trazida à colação, à discussão, ou proporcionar medidas de enfrentamento de alguma forma. Eram essas as questões, mais uma vez, muito obrigada por tornar possível a minha participação nesse evento, e agradecer imensamente, e também cumprimentar a todos e todas vocês.